Oi, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos! O nosso podcast que chama Pode Crer. E a gente vai ter 5 episódios. Vou explicar aqui um pouquinho como vai ser. Todo sábado a gente vai ter um episódio novo com temas super legais do nosso dia a dia, que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Vai ser uma conversa bem legal entre as duplas. E o nosso primeiro episódio é sobre coração blindado. Quer explicar um pouco, Mayara? É sobre guardar o coração, gente. É tão importante guardar o coração para a gente não ter falsas expectativas e não passar por situações indesejadas. Exatamente. Eu acho que a gente já pode ler, então, o nosso versículo base, que é Provérbios 4:23. Sim. Então, para introdução, a gente vai ler esse versículo, que fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É isso aí. Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer quando a gente vê esse versículo é realmente nos perguntar por quê. Mas por que a gente deve guardar o nosso coração, né? É que aqui no versículo, deixa eu só ler um outro versículo para complementar, que está em Mateus 15:19, que diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, vendo tanto em Provérbios quanto em Mateus, a gente pode perceber que devemos guardar o nosso coração, cuidar do nosso coração, porque dele sai toda a nossa vida depende do nosso coração. Eu gosto muito de pensar que o nosso coração é o ponto de partida de muitas áreas, se não de todas as áreas da nossa vida. Tem alguma coisa para falar, Mayara? O nosso coração, ele enraiza em várias coisas. É muito importante a gente enraizar em coisas que são boas. E nem sempre Exatamente. Isso acontece, né? Nossa, eu vou passar aqui uma história muito engraçada. Para quem me conhece ou para quem já foi na minha casa, na verdade, na minha antiga casa, eu tinha muita planta. E chegou um tempo que minha mãe queria fazer umas hortinhas. Então a gente pegou umas hortelã, um manjericão e deixou lá em casa. Só que uma hortelã nossa acabou pegando um bichinho ruim. E aí acabou morrendo, né? E aí minha mãe chegou com um pezinho de hortelã novo em casa. Só que ela queria usar a mesma terra e o mesmo vaso. E ela falou: Cristine, você tem uma missão agora. Você tem que tirar essa hortelã. Aí eu falei: tranquilo, né? Jardineira aqui, própria. E aí eu fui, né? Fui cortando os galinhos da hortelã. Só que, gente, na hora de chegar na raiz... Gente, raiz é uma coisa triste, assim. É muita coisa. Parecia que quanto mais eu tirava, mais tinha. Então, eu acho que isso é uma forma muito legal da gente ver a raiz, como as raízes funcionam no nosso coração. Porque quando alguma coisa cria raízes, vai ser muito difícil de tirar. Porque se ainda tem raiz, ainda tem planta. Então, mesmo se você tira a parte de cima assim, da planta, você tem raiz, vai crescer de novo. Então, a mesma coisa com a gente. Se a gente tira alguma coisa, a gente precisa tirar da raiz, para que isso não cresça de novo no nosso coração. Então, eu acho muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente planta no nosso coração. Porque se a gente precisar futuramente depois tirar, porque existem sementes, Jesus fala disso, né? Que sementes boas vão produzir árvores boas, sementes ruins vão produzir árvores ruins. Isso é fato. Então, que a gente possa produzir no nosso coração sementes que são boas para produzir árvores e frutos bons. E tudo que for semente ruim, a gente deixe longe do nosso coração, para que não crie raízes e para que depois não seja um processo difícil, um processo doloroso no nosso coração, um processo complicado, demorado. Isso. E é muito importante a gente saber que nesse processo, porque a gente sempre passa por processos. A gente tem Cristo, que vai ser o nosso jardineiro, que vai estar lá cortando as raízes. Quer dizer, tirando, né? Sim, as raízes. Tirando, arrancando as raízes. E que não é um processo muito legal, né? É necessário, mas é muito doloroso. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca, que a gente planta no nosso coração. Sim. E partindo disso, eu acho que é muito importante a gente saber também do que a gente precisa guardar o nosso coração. E aí a gente separou 2 pontos para se aprofundar nisso, porque nesse assunto dá para se aprofundar por vários lados, né? Muito. Só que a gente pegou 2 que estão, bastante atual na nossa vida e é do cotidiano. Então, o primeiro é relacionamentos. Que tipo de relacionamento, Mayara? O primeiro que a gente separou é relacionamento amoroso. Aquele crushzinho. Mas é aquela fase um pouquinho antes, entendeu? Quando a gente está lá viajando, né? Criando expectativa. Isso, apaixonadinho, né? E aí, vamos lá. Não existe problema em a gente gostar de uma pessoa. Na verdade, assim,
né? Não tem problema nisso. É bom, assim é que vai normal. começar um namoro, um casamento. Sim, é assim que começa. Mas é muito importante a gente amar pelos motivos certos, né? E uma coisa que eu sempre falo assim para as minhas amigas é que existe uma certa diferença de quando a gente está apaixonado para quando a gente está realmente amando a pessoa. Quando a gente está apaixonada, a gente viaja, né? A gente vai pro mundo da lua, a gente vai e volta. Assim. Cria fanfic. De noite. Exato. Fala para Deus, então, ai, pai, porque ele é muito legal. Entendeu? Mas então, quando a gente está apaixonado, aí a gente vê aquela pessoa e a gente idealiza ela como se fosse a perfeição, entendeu? O perfeito, não tem erros, é tudo de bom, entendeu? Só que assim, é uma pessoa, né? E se é uma pessoa, vai errar, cara. Acontece, entendeu? Porque a gente peca, todo mundo peca, né? Então... Sim, a gente precisa ser realista. Sim. Nessa área. Quando a gente está apaixonado, a gente começa a criar umas expectativas que vão ser frustradas no futuro. Porque não existe alguém perfeito. E a gente acha que é perfeito, entendeu? Quando a gente ama, é diferente. Quando a gente ama, a gente entende que aquela pessoa tem erros, que aquela pessoa vai pecar, que aquela pessoa um dia pode fazer uma coisa que você não esperava. Só que o amor é maior. Então, o amor, ele perdoa. Entendeu? Porque o amor, ele suporta isso. Sim, muito legal isso. A Mayara falou sobre idealização, né? Eu não sei quem aí já estudou sobre literatura, sobre romance. E é muito isso, né? Porque eles tinham a idealização da mulher. Eles criavam um ser que não existia. Tipo, era assim, só a parte boa da mulher, o resto... Como se o ruim não existisse, assim. Exatamente. Entendeu? Então é muito importante a gente guardar o nosso coração dessas falsas expectativas ou dessas expectativas que não são realistas. Também não é ruim a gente ter expectativa no relacionamento. O problema é a gente criar falsas expectativas, coisas que são impossíveis de alcançar. Tipo, a gente nunca vai brigar, cara. Nossa, eu vou... Gente, é um relacionamento. Entendeu? Tipo assim. Exatamente. E uma coisa muito legal é que quando a gente ama a pessoa, antes de se apaixonar, a gente olha pra ela com olhos de amor. A gente olha pra ela com olhos de Deus. Então, assim, cara... A lente de Cristo. Quando a gente aprende a amar antes de se apaixonar, a gente guarda o nosso coração de situações ruins, cara. Entendeu? Sim. E aí é isso, é muito bom. O próximo desse relacionamento amoroso também, que a gente separou em outra parte, são os falsos amores. Então, muitas vezes, a gente tem aquela carência. E é muito importante a gente saber o que é carência. Carência, quando eu tenho carência de ferro, é porque eu não tenho ferro no meu corpo. Então, tá faltando ferro. Eu preciso de ferro. Então, a carência é a falta de algo. Então, muitas vezes a gente tem uma carência emocional, a falta de amor, ou, sei lá, a falta de afeto, talvez que a gente não recebeu na nossa casa, na nossa família. Ou às vezes a gente só quer mesmo, né, se sentir suficiente. Mas o problema é que a gente coloca isso, a gente quer suprir essa carência em pessoas, sendo que pessoas não suprem carência. Não dá. Como a Mai falou, nós somos pessoas. E convivemos com pessoas, e pessoas não são perfeitas. Elas não vão nos fazer suficientes. Eu gosto muito de pensar que a única pessoa que nos faz suficiente é Cristo. Sim, com certeza. E o resto é bônus. Tipo, mano, eu preciso ter Cristo na minha vida, que eu vou me sentir suficiente. O resto vai ser bônus, sabe? Vai ser maravilhoso também. Um casamento, uau. Uma família, uma profissão de sucesso, uau. Mas isso é bônus. Isso não vai te fazer suficiente. Se você tiver só um casamento, cara, isso não vai te fazer suficiente. Se você tiver só um trabalho, isso não vai te fazer suficiente. O único que te faz suficiente é Cristo. Então é muito importante a gente colocar essa falta de afeto, talvez, essa carência emocional em Cristo. Sim. E eu gosto muito de pensar também que quando a gente coloca carência, a gente quer suprir essa carência em outra pessoa, talvez a gente se sinta suficiente, mas não vai ser para sempre. E é muito perigoso quando a gente cria uma dependência dessa pessoa. Sim. Porque a dependência emocional... Quando você está dependente emocionalmente de uma pessoa, é tipo assim, é muito difícil de você sair dessa, entendeu? É a raiz, né, que a gente falou. É a raiz. É a raiz, sim. É complicado. E eu gosto muito de uma frase que um amigo meu disse, ele não disse pra mim, né? Eu ouvi uma conversa que ele estava falando, né, com um pessoal, e ele falou sobre serotonina... Pera, calma aí. Lembrei. Então, eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, que um dia ele falou, na verdade não é uma frase, é uma palavra assim, com
compostozinho, muito legal, que é sobre serotonina momentânea. Para quem não sabe, serotonina é o hormônio da felicidade. Então, quando você fica feliz, você produz serotonina, uhul. Mas essa serotonina é momentânea, é algo que, eu tô sentindo agora, mas, sei lá, depois que eu sair desse rolê, eu vou ficar super na bad, eu vou ficar super triste, vou chorar na minha cama. Às vezes tem isso, a gente passa por isso. Quem nunca passou por isso? Saiu de um rolê triste, o rolê foi super legal, você sai do rolê e tá, ai meu Deus Chegou do céu. em casa, senta na cama. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tô triste. Mas isso acontece e a única pessoa que pode produzir na gente uma serotonina eterna, que é a alegria, o contentamento, é Cristo. Então, que a gente possa aprender isso, certo? Amém. E aí, Mayara, diga pra mim qual é o segundo tipo de relacionamento? O segundo tipo de relacionamento que a gente pegou são as amizades. Que eu acho que todo mundo, pelo menos... Amigas. Enfim, que aí eu acho que todo mundo tem, né, na sua vida. Se você for social, né? Espero. Se você for antissocial, infelizmente, né? Mas assim, e aí a gente separou em 3 itens, né? Porque a gente é organizada. Gosta de separar, sim. Entendeu? Então, o primeiro item é limites na amizade. Sim, é muito importante a gente ter limites na amizade. Eu acho que dos dois lados, né? Eu vou falar que eu, como mulher, ter amizade com mulheres, tipo eu, Mayara, precisa ter limite. Precisa. Assim como eu preciso ter limites em uma amizade com uma pessoa do outro sexo, um menino. Eu vou falar especificamente disso, porque depois, mais tarde, a gente fala um pouquinho de limites em amizades em si. Mas é muito importante a gente ter limites numa amizade com uma pessoa do outro sexo. Então, se você é menina, tenha limite numa amizade com um menino. Se você é menino, tenha limite na sua amizade com a menina. Não estou falando que não pode ter. É saudável, é bom. É importante a gente ter amigos. Né? Eu aqui, como uma menina, ter amigos é muito bom, é muito legal. Só que a gente precisa saber que a minha amizade com a Mayara não vai ser igual à minha amizade com um menino. Então, o meu nível de intimidade com a Mayara não vai ser o mesmo nível de intimidade com o menino. Lembra que a gente falou de falsos amores? A gente criar uma coisa que, tipo, a gente nem tá apaixonado realmente pela pessoa, a gente nem ama a pessoa, a gente só quer suprir a carência com ela. Isso pode acontecer numa amizade com uma pessoa do outro sexo, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado com o nosso coração, ter uns limites, mas isso não significa que a gente não pode ter amigos, né, do outro sexo. Sim. Na verdade, não é errado ter amigo de outro sexo. Não é né? errado, gente. Quando é uma relação boa pra você, é muito legal ter amigos. Por exemplo, pra mim, meninos. A gente aprende. Eu tenho um monte de amigo menino. Tipo assim, eu adoro ser amiga deles. Mas assim, tem que ter limite, né? Não sejam meninas, aquelas meninas que falam que, ter amizade com menina é bem melhor do que ter com menina. E só tem amigo mesmo, menino, assim. É importante a gente entender esses limites, né? Sim. E qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é o ciúmes, né? E então, vamos lá. Um relacionamento, ele começa com 2 pessoas, né? Mas, se nesse relacionamento, uma pessoa tá trabalhando e a outra não, tipo assim, tá nem aí, cara, ele não vai pra frente, tá? Isso já é fato. Mas vamos agora conversar um pouco sobre relacionamentos em grupos. Por exemplo, eu, a Tini e a Ana, a gente é um trio muito unido, tipo assim, muito, muito unido. A gente tem uma amizade muito forte juntas. Só que não é porque a gente é um grupo que tudo que a gente for fazer tem que ser grudada. Entendeu? Se uma vai no restaurante, tem que chamar as outras 2. Se uma vai para uma igreja diferente, tem que chamar as 2. Não é assim que funciona, porque eu tenho uma amizade com a Tini, da mesma forma que eu tenho outra amizade com a Ana. E a Tini tem uma amizade com a Ana. E tá tudo bem a gente fazer as coisas separadas, sabe? É sobre isso, tá tudo bem. Sim, a gente não precisa ter ciúmes por causa disso, mas a gente tem que valorizar essas pequenas amizades também que a gente tem, né? E uma coisa muito importante. Então, quando seus amigos saírem sozinhos, e aí, tipo assim, não for um rolê em que você tá junto, não se sinta abandonado, cara. Entendeu? Porque vão ter outros rolês que você vai estar lá, né? E que talvez você vá com um amigo só. E tá tudo bem, né? O importante é o seguinte, se vocês são um grupo e vocês estão se sentindo sozinhos, tipo, se você está se sentindo abandonado, meio excluído, conversa.
Conversa. Gente, conversa sempre é a solução. O diálogo é, tipo assim, o melhor diálogo caminho. é muito bom. Pra você resolver os problemas, né? Exatamente. E aí, cara, entende. Aí eu tenho certeza que vai melhorar, entendeu? Eu acho também muito importante sobre esse negócio de ciúmes. Não só ciúmes, mas brigas em amizades. Olha, cego é você que acha que uma amizade não vai ter briga. Porque sempre tem, são pessoas que pensam diferentes. Então, opiniões diferentes, vão né? ter coisas, sim, vão ter momentos... Meu Deus do céu, vão ter momentos em que a gente vai se desentender, mas o diálogo é sempre importante. Então, é muito, muito importante a gente, sabe? Ai, Mayara, eu não gostei do que você fez. Sabe, eu acho que o que você falou pra mim, eu não gostei, assim, doeu. É importante a gente falar isso. Tipo, falar, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu gosto desse tipo de brincadeira, eu não gosto desse tipo de brincadeira. É muito importante a gente conversar também, porque não adianta, né, a gente ficar, sei lá, com ranço de alguém e falar mal da pessoa, só que, tipo, com uma simples conversa podia ter arrumado tudo isso, sabe? Uhum, sim. Até porque, não sei se vocês lembram, mas acho que Paulo que fala em Filipenses para que a gente não fique brigado, não. Sim. Né? Uma igreja é um corpo unido, a gente precisa ser unido. Somos pessoas diferentes, que talvez não vamos ter todo mundo a mesma intimidade, mas nós precisamos conviver bem. Certo? Sim. E eu acho que passando já, a gente pode falar sobre o funil da amizade. Eu gosto de falar que senão, funil da amizade. Só uma coisa. Pode falar, claro. Tipo assim, se você tá num relacionamento lá e tem uma coisa te incomodando, fala. Porque pro outro pode estar tudo bem, pode parecer que tá tudo certo. E aí você vai ficar escondendo, você vai ficar com esse negócio no seu coração e depois você explode, entendeu? Então assim, Sim. conversa. Isso. Muito importante. Conversa, gente. Conversa com seu amiguinho. E aí, passando, né, funil da amizade, eu gosto muito de falar dessa forma, funil da amizade. Um funil é o quê? Você pega aqui, ó, aí vai afinando, né? Pra você mudar. Mudar? Não. Colocar as coisas em algum recipiente. Filtrar. Eu acho que pode ser também filtro da amizade. Também dá muito pra colocar essa palavra. Que é o quê? Eu sei que com a Mayara eu vou ter um tipo de intimidade que, tipo, tá, eu vou contar isso pra ela. Mas com a Ana, que, sei lá, é minha melhor amiga, best friend forever, vai ser diferente. Mesmo assim, tipo... Opa, falei errado. A mesma coisa se for com outra pessoa que eu não tenho tanta intimidade. Eu não preciso contar minha vida inteira pra todo mundo. E eu também não preciso saber da vida inteira de todo mundo. E tá tudo bem. É muito saudável a gente... cuidar, cultivar de pequenas amizades, pequenas e boas amizades, né? Pessoas com que a gente pode contar, a gente pode desabafar, a gente pode pedir oração e falar do nosso coraçãozinho, né? Cultivar pequenas amizades, aquelas amizades saudáveis, que faz a gente bem, que nos ajuda a crescer no caminho de Deus. É, tipo assim, mega importante, entendeu? Exato. Então, valorize as pequenas amizades. Valorize seus amiguinhos. Sim. E aí... Passando desse, né, fechamos agora relacionamentos. E indo o próximo ponto. Sim. Outro ponto. É um que eu acho que, tipo assim, normalmente normalizam, só que não dá pra normalizar, né? Que são ofensas, né? Geralmente a gente se sente ofendido e a gente fala, não, o erro tá comigo mesmo, cara. Porque eu sou desse jeito, entendeu? Eu sou ruim, eu sou tudo que aquela outra pessoa falou pra mim. Entendeu? E aí a gente vai colocando isso no nosso coração e a gente se acha a pior pessoa do mundo, né? E como que a gente faz para resolver isso? Sabendo das verdades que vêm de Deus. Então, as verdades que Deus fala sobre quem você é. Porque, gente, existe alguém que conhece melhor a gente, a não ser o nosso pai? Quem criou a gente. Então, quem fez a gente, entendeu? Exato. É muito importante, porque... Cara, eu acho que a gente é bombardeado por ofensas o tempo todo, né? Seja por palavras que as pessoas vão proferir pra gente, ou por olhares, que muitas vezes existem, ou por ações, ou por omissões. Então, a gente se sente ofendido de várias formas. E eu acho que a gente tem que passar a nos perguntar, por que eu me senti ofendida, né? Nossa, a pessoa falou tal coisa, por que eu me senti ofendida quando ela falou isso? Será que eu tenho uma raiz de rejeição? Ou será que eu tenho uma raiz de orgulho no meu coração? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Por que eu me senti ofendida? E lembrar que o que vale mesmo é a opinião de Deus. Sim. Né? O que deve grudar no nosso coração é o que Deus fala para nós, é o que Cristo já falou para nós. Então,
é muito importante. Tipo, isso não significa que não vamos ter ofensas na nossa vida. Que tipo, quando me resolver, ninguém mais vai me ofender. Não. Pessoas vão ofender bastante a gente. Mas o importante é a gente saber, será que essa ofensa vai grudar no nosso coração e vai mudar quem nós somos, o jeito que a gente fala e o jeito que a gente age, né? Porque é muito fácil a gente se apegar a mentiras, né? E aí, quando Deus conta pra gente uma verdade, a gente não acredita. A gente fala, não é possível. Né? É muito mais fácil a gente pegar a crítica do que pegar o elogio, né? Sim. Tem mais alguma coisa pra falar disso, Mayara? Então, não consigo, começo a dar risada. Oi, gente, vem! Vocês estão ouvindo a gente? Ai, que lindo. Acho que eles não estão ouvindo a gente. Amei. Tudo bem. Tá. Então a gente pode passar para outro ponto. Calma, amigo, um minuto. Tá bom. Enraizar o nosso coração nas verdades que Cristo fala sobre nós. Tá? Enraizar as verdades no nosso coração, Mayara. O quê? Enraizar as verdades no nosso coração. O que eu falei? Enraizar o coração nas verdades. Isso. Enraizar o... É isso. Fala aí, amiga. Fala aí, pode falar. Então, para fechar esse ponto sobre ofensas, a gente precisa enraizar as verdades de Cristo, as verdades da palavra no nosso coração. Ter muito bem definido as verdades que ele já disse sobre nós. A nossa identidade, né? A nossa identidade, que está em Cristo, gente. É isso, de quem é a prática. E último ponto, última pergunta. Como... Ai, nossa, quase bati aqui, gente, desculpa. Como nós devemos guardar o nosso coração? A gente falou durante esses pontinhos coisas práticas, alguns passos práticos, mas eu acho que esses daqui são passos práticos em geral, né? Que a gente pode ter, não só nas áreas de relacionamento, ofensas, mas nas muitas outras áreas que a gente precisa guardar o nosso coração. Sim. Pode começar. Posso começar? Tá bom. Eu acho que em todas as áreas a gente precisa definir limites, amizades, ofensas, o que a gente consome. Então a gente precisa definir limites nas coisas que a gente enfia no nosso coração, nas coisas que a gente coloca no nosso coração. Impor limite, eu acho que liberar perdão também, né? Sim, liberar perdão. Principalmente para ofensas, mas para amizade também. Então, se acontecer alguma coisa na amizade que você não gostou, cara, libera perdão. Se você fez alguma coisa, pede perdão. Entendeu? Exatamente. Das ofensas também. Se a pessoa te ofendeu, perdoa aquela pessoa, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Exatamente. Né? E eu acho que é muito importante também, creio ser muito importante, a gente conhecer a palavra, conhecer as verdades, para que a gente possa responder às mentiras com as verdades de Cristo. E ter essas verdades muito bem enraizadas no nosso coração. Sim. E lembrar que, cara, se você errou, tá tudo bem. Assim, pede perdão, se arrepende. E lembrar muito o que a palavra arrependimento significa. Arrependimento não é só você falar, ai, pai, desculpa, me perdoa. O arrependimento é a gente entender. Não, tá, beleza. Pequei, errei. Agora eu vou me arrepender. E não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. A palavra arrependimento, ela vem... Eu não sei, na verdade, se é do grego. Eu realmente latim, não sei. Né? Do latim, também sem não confundo. sei. Mas vem de metanoia. E metanoia significa um giro de 180 graus. Ou seja, não é só você parar de fazer, é você fazer o contrário do que você fazia. Então, cara, se você roubava, eu espero que você nunca roubou na vida, mas tudo bem. Então, você roubava, então agora você vai parar de roubar e vai, sei lá, doar dinheiro, tá ligado? Doar essas coisas. Tem uma história de Paulo, que um guarda, ele tava chicoteando Paulo, e aí esse guarda se arrependeu, e o mesmo guarda que chicoteava, açoitava Paulo, passou a cuidar das feridas de Paulo. Então, ele fazia uma coisa, ele parou de fazer e passou a fazer o contrário dessa coisa. Então, isso é arrependimento. A gente precisa também entender alguns pontos, assim, simples. Isso. E para finalizar agora, né? Para finalizar... Um versículo. Vamos lá. Esse daqui tá em Lucas 6:45. Vou ler aqui, hein? Vamos lá. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Do que o seu coração está cheio? É isso, gente. Obrigada por terem assistido a gente até aqui. E fica pro próximo episódio, hein? Sim, fica ligado que esse aqui não foi o único. A gente tem mais 4 vindo. Então, todo sábado, mesmo horário, no nosso canal. É isso. Beijinhos. Tchau. Tchau.